Olá pessoal, bom dia, Márcio Varela. Hoje é 25 de março de 2024. Pessoal, eu gostaria de insistir num tema que eu abordei a semana passada, porque nós vivemos mais um ano eleitoral, né? E eu, que resido na Zona Norte de Natal, tenho visto aqui com meus amigos, né, os pares sociais aqui da região, que toda eleição a Zona Norte se divide, que as lideranças não se unem e que a região continua a sofrer por conta exatamente dessa falta de união e consequentemente de uma representatividade adequada para a Zona Norte, né? Só que isso aí não é o acaso, pessoal, não é por acaso, né? Hoje a gente vive numa sociedade totalmente dividida em todos os sentidos, né? Como a imagem mostra aí, né? É exatamente a cara do socialismo. Existem as lutas de classes, né? Isso é muito comum hoje em dia, né? Essas palavras, esses termos. Proletariado contra a burguesia, pobre contra o rico, sem terra contra os fazendeiros, contra os que têm terra, né? Bandido contra a polícia, oprimido contra o opressor, feminista contra o machista, negro contra o índio, negro e índio contra o branco, o coitadinho, o malvadão, e tem mais, pessoal. Temos várias subdivisões sociais, né? Infinitas divisões que para quem quer dominar uma sociedade, isso é muito importante, esse domínio, né? É uma estratégia antiga, é uma estratégia já que há muito tempo é colocada em prática, né? E, no entanto, sempre somos vítimas do mesmo plano, da mesma ação, né? As pessoas não se conscientizam, né, que estão sendo marionetes, né, manobradas por poderosas pessoas mais inteligentes, né? Basta ver agora o período eleitoral, né? A maioria das lideranças comunitárias, né, elas se unem com vereadores, com candidatos, pessoas que têm dinheiro, né? E elas se vendem para essas pessoas, quando na verdade elas esquecem que o importante seria uma representatividade para toda a região, alguém que tivesse a empatia, que tivesse a resiliência, que tivesse a vivência dos problemas que ela vive no seu dia a dia, né? E isso na prática não acontece. Então eu vou apresentar para vocês aqui um vídeo, né, que exemplifica muito bem essa realidade, e depois a gente faz um breve comentário a respeito, mas que o vídeo por si só vai mostrar essa situação muito claramente. Dividir para reinar. Há poucos dias atrás, conversando com um colega, eu usei a expressão dividir para reinar. E ele me respondeu: "Você tem razão, é bem melhor governar dividindo a riqueza." Confesso que tomei um susto, porque percebi que aquele homem, que é escritor, não fazia a menor ideia do real significado dessa estratégia que está sendo tão usada contra todos nós. Dividir para reinar quer dizer exatamente jogar as pessoas umas contra as outras. E enquanto todos brigam, quem semeou as intrigas vai lá e toma conta da situação. É uma estratégia de tomada e manutenção de poder. Conhecida desde os tempos do Império Romano, ela funciona muito bem até hoje. Você começa, por exemplo, martelando na cabeça dos empregados que a culpa de todos os seus problemas é dos patrões, sempre exploradores e cruéis. E para a turma LGBT, o estribilho é que héteros são pessoas insensíveis e grossas, e os brancos são quase sempre racistas, os homens têm o DNA machista, e por aí vai. Assim, se divide a sociedade em um monte de grupinhos diferentes que não se entendem, vivem se estranhando e discutindo entre si. Resultado: os grupos se enfraquecem com tantas brigas, ninguém confia mais em ninguém
e fica muito mais fácil conquistar, dominar e explorar pessoas isoladas e fragilizadas. Claro que essa estratégia é baseada em mentiras, em narrativas distorcidas ou inventadas que só mostram um lado das questões. Existem, sim, empresários exploradores e cruéis, mas existem também os empresários que choram à noite em suas casas quando se veem obrigados a demitir empregados. Ah, mas isso ninguém conta, não é? Tem mesmo muita gente branca, rica, fútil e arrogante. Assim como tem gente insuportável, fútil e mal intencionada em todas as raças, profissões e classes sociais. A tática de dividir para reinar traz duas enormes vantagens para as pessoas sem escrúpulos que a utilizam. A primeira é enfraquecer os dominados, claro. E a segunda é poder jogar nas costas dos outros a culpa por tudo de ruim que acontecer. Assim, tudo que der errado será responsabilidade das pessoas ou grupos apontados como os malvadões do pedaço. Se a inflação subiu, a culpa é deles. Se faltou comida, a culpa é deles. Se choveu pouco ou choveu muito, a culpa é deles. E se a unha do seu pé encravou, a culpa também é deles. E sempre haverá uma legião de replicantes inexperientes capazes de repetir qualquer coisa que lhes contam, na ilusão de que estão defendendo direitos ou fazendo justiça social. Isso sem falar nos semeadores profissionais do ódio, pessoas que não têm o menor pudor em publicar ou distribuir qualquer tipo de história, provocação ou mentira, desde que sejam devidamente pagas para isso. Claro que gente assim jamais, em hipótese alguma, irá admitir o que faz. Aquele nosso amigo, tão fofo e gentil, pode perfeitamente passar 1 ou 2 horas por dia xingando e botando fogo nas redes sociais, e vive criticando os outros que fazem isso. Repetindo, fazer a cena do bonzinho é parte essencial do roteiro dos intrigantes. Mas calma, tem gente boa de verdade nesse mundo. E saber separar o joio do trigo, saber quem é bom e quem é interesseiro, é uma das competências mais importantes que precisamos desenvolver na vida. Não existem fórmulas prontas, mas existem dicas valiosas, e uma delas é a seguinte: desconfie de todos aqueles que provocam, que invadem, que desrespeitam, que caluniam, que humilham. Não caia na pilha dos semeadores profissionais do ódio. Eles não querem fortalecer ninguém. Eles querem enfraquecer todo mundo para facilitar os seus próprios planos de ascensão, dominação ou qualquer outra coisa. Então, pessoal, o vídeo retratou com muita clareza uma realidade hoje, né? Não só de hoje, mas uma realidade que nós já vivemos há várias décadas, né? Que é a divisão da sociedade provocada por mentes inteligentes para a manutenção do poder deles mesmos, né? Nós, enquanto lideranças comunitárias, enquanto líderes sociais, devemos tentar levar o esclarecimento à população e a importância da união da sociedade civil. Uma das coisas que eu falo muito, né? Enquanto a nossa sociedade não se unir, enquanto não houver o fortalecimento da sociedade civil, muito pouco provável que a gente consiga realmente mudar a realidade, né? Hoje em dia a coisa é tão grave que aqui em Natal, por exemplo, a gente não vê mais associações de moradores ou conselhos comunitários como existia no passado, né? Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente era muito comum a gente ver conselhos comunitários, né? Clubes de mães, as pessoas tinham também os clubes de mães, né? Que na verdade são também instituições cuja finalidade é social, e a gente não vê mais
essas instituições, né, como a gente via no passado. E isso é importante porque é através exatamente dessa união, né, da sociedade que a gente consegue força e representatividade para mudar algumas coisas, né, ou várias coisas que a gente vê de errado na nossa sociedade. Então eu reforço a importância da união da sociedade civil, né, da criação e da manutenção das associações de moradores, dos conselhos comunitários, para que de maneira unida, novamente a sociedade civil ela comece a mudar esse parâmetro, a mudar essa realidade, e a gente não fique totalmente na mão dos poderosos, né? A Constituição fala que todo poder emana do povo, né? E se esse povo não exercer esse poder, e esse poder ele começa através da união da sociedade civil, muito pouco provável a gente vai conseguir mudar alguma coisa, né? A gente vai conseguir mudar um governo, tirar um prefeito, um governador, alguém que está aí se corrompendo a sociedade, né? E a sociedade, por estar totalmente dividida, não tem a força necessária para promover as ações e buscar os resultados. Então é isso aí, pessoal. Márcio Varela, mais um vídeo aqui com vocês, um vídeo informativo. Bom dia a todos.